Nós celebramos então hoje a festa do Pentecostes, estes 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Aliás, o Evangelho fala mesmo do próprio dia da ressurreição de Jesus, em que Jesus sopra sobre os discípulos e lhes transmite o Espírito Santo. E 50 dias depois foi o que nós escutámos na primeira leitura, em que os discípulos estavam a celebrar uma festa judaica, a festa do Pentecostes, não é uma festa cristã, é uma festa judaica. E eles estavam nesse ambiente de festa, na sala, a festejar, quando, de repente, se ouve o milagre que nós escutámos hoje na primeira leitura. A festa, o dia de Pentecostes, no ano todo, é a segunda festa mais importante. A festa mais importante é a Páscoa. E a seguir é o Pentecostes. O Natal vai lá mais para trás. Nós damos mais afeto ao Natal por causa do menino Jesus, em palhas deitado, em palhas estendido, as prendas e os doces. Mas na importância das festas na Igreja, a mais importante, dia de Páscoa. A seguir, dia de Pentecostes. E é isto que nós estamos a celebrar, a segunda maior festa do ano litúrgico. Significa o quê? Significa que cada vez que nós celebramos esta festa, devemos abrir o nosso coração ao Espírito Santo. Não só hoje, mas hoje atualizarmos na nossa vida o que se passou nos primórdios do Evangelho, como nós escutamos na leitura, na oração com que começamos a nossa missa. Mas nós nem sempre estamos abertos ao Espírito Santo. Às vezes preferimos as nossas manias, as nossas estreitezas de ver as coisas, a nossa teimosia. Não nos abrimos ao Espírito Santo. Aliás, até nos anos 60, 70 se usava a expressão de que o Espírito Santo era o parente pobre da Santíssima Trindade. Porque do Pai, mais ou menos, nós tínhamos representações, com mais idade, mais cabelos brancos, mais barba, a gente ia conseguindo representar. De Jesus temos as imagens que fomos também criando e tudo o que vem nos Evangelhos, mas do Espírito Santo não temos nenhuma representação palpável, nem muita manifestação, a não ser estas duas ou três que aparecem ao longo da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, e a de hoje, estas línguas de fogo. O Espírito Santo não são línguas de fogo. Manifestou-se naquele dia em forma de línguas de fogo, como noutra altura se manifestou em pomba. Portanto, são representações de uma divindade na nossa corporeidade. Eu gostava de partilhar convosco alguns bloqueios que nós fazemos ao Espírito Santo e que os devemos converter para ver se ele entra mesmo a sério na nossa vida e na vida da Igreja. O primeiro bloqueio é o da resistência. Nós resistirmos ao Espírito Santo. E isto vai muito pela nossa teimosia, pela nossa mesquinhez, pela nossa maneira de ver as coisas. Às vezes somos demasiadamente racionais e humanos e não metemos Deus na nossa história, não metemos Deus na nossa vida. O Espírito Santo não consegue entrar. E isto é uma tentação que nós temos de fazermos as coisas por nós, às vezes até achando-nos nós os protagonistas de tudo. Se não fosse eu, foi graças a mim. E porquê é que nós dizemos, porquê é que nós não invocamos o Espírito Santo? Que tanto bem faz em nós e através de nós. Ora, este é um bloqueio grande, a resistência ao Espírito Santo. Não só individual, mas também como Igreja. Nós percebemos que quando a Igreja resiste ao Espírito Santo, é uma Igreja que não avança, é uma Igreja que fica estagnada, é uma Igreja que não deixa que o seu Espírito funcione. Ainda há uns anos atrás, numa reunião com um bispo, ele falava também um bocadinho disto, é que às vezes nós programamos tudo e depois dizemos, e agora o Espírito Santo venha resolver as coisas. É ao contrário. O Espírito Santo tem que preceder as nossas ações. O Espírito Santo tem que estar antes, não é? Não é nós encomendarmos a coisa e agora o Espírito Santo que o faça. Não, é ao contrário. E nós, se fizéssemos isto, até na prática do dia a dia, às vezes aquela conversa mais complicada que nós temos de ter, às vezes aquele colega de trabalho que é mais difícil de lidar,
Até o próprio acordar de manhã, quando nós acordamos, e pedirmos ao Espírito Santo que nos acompanhe durante o dia. Pedir ao Espírito Santo que nos dê umas palavras que edifiquem. Pedirmos ao Espírito Santo que saibamos levar a bem as pessoas com quem não estamos tão bem. Isto muda o nosso dia. Isto faz-nos entrar no dinamismo do Espírito, que não é resistir, mas abrirmos-nos a Ele e abrirmos-nos aos outros. Depois, e a propósito disto, ontem o cardeal Maradiaga, das Honduras, é muito próximo do Papa Francisco. Ontem deu uma entrevista sobre várias coisas e sobre o Espírito Santo e usou esta expressão: na caixa de velocidades do Espírito Santo não existe marcha atrás. Na caixa de mudanças do Espírito Santo não existe marcha atrás. Também, quando nós resistimos ao Espírito Santo, somos teimosos em pôr a marcha atrás. E não é este o caminho do Espírito Santo. É o da abertura, o de avançarmos, o de nos abrirmos à novidade do outro. Não somos nós que temos a exclusividade do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra onde quer, como o próprio Jesus disse a Nicodemos naquela noite. E tu só sentes a sua voz. Ora, este é o primeiro desafio, a desbloquearmos-nos da resistência e abrirmos-nos à abertura do Espírito Santo, que tem tanta novidade para trazer à nossa vida. Depois, um outro bloqueio é a nossa rigidez em relação à estrutura na vida da Igreja. Durante muitos séculos, nós agarrámos-nos muito a uma Igreja hierárquica, a uma Igreja de Papa, de bispos, dos que mandam, e fomos esquecendo um bocadinho o conteúdo e o que dá sentido à Igreja, que é a mensagem de Jesus. É o mais importante. A Igreja existe não para ter cargos. A Igreja existe por causa de uma pessoa que nos deixou uma mensagem e que nos disse: ide por todo o mundo e anunciai a minha mensagem até aos fins do mundo e eu estarei convosco todos os dias até ao fim dos tempos. E nós, durante muitos anos, séculos até, nós agarrámos-nos muito à estrutura da Igreja, de maneira que às vezes até nos chocamos com algumas atitudes de alguns bispos, de alguns papas, de alguns padres. Estes escândalos acabam por também, de certa maneira, nos ferir, se calhar mais aqueles que nem vêm tanto à Igreja, que arranjam nisso motivo para abandonarem ainda mais. Mas para dizer o quê? Para dizer que nós temos que nos agarrar mais à vida e à mensagem de Jesus. Um teólogo dominicano muito importante na preparação do Concílio Vaticano II, o Padre Congar, que foi um grande eclesiólogo ligado à Igreja, no seu diário, nos anos 50, diz assim: dei-me conta que ao longo dos meus estudos sobre a Igreja me tenho debruçado muito mais sobre a estrutura da Igreja do que sobre a vida da Igreja. E a vida da Igreja é o que interessa. E é isto que também nós temos que desbloquear na nossa Igreja, a começar por cada um de nós. A ligarmos mais à mensagem de Jesus e percebermos que as pessoas que ocupam cargos na Igreja não são mais importantes que a mensagem de Jesus. E as pessoas que estão à frente da Igreja, padres, bispos, consagrados, são humanos como todos os outros seres humanos. E não é ter o direito a errar, mas erram porque são humanos. E como digo, quando nós nos agarramos muito à pessoa, quando nós nos agarramos muito à hierarquia, quando até fazemos da Igreja um lugar de promoção, porque dá a comunhão, porque canta, porque presida a missa, porque está ao lado do frei, quando nós começamos a usar isto, nós estamos a perverter a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é aquela muito bem explícita no lava-pés, quando Jesus, estando na presidência da mesa, tirou o manto que tinha, um manto de festa, e se ajoelhou diante dos discípulos para lhes lavar os pés. Quem quer ocupar um cargo na Igreja, que não deveria querer, quanto muito deveria estar disponível, mas quem quer ocupar um lugar na Igreja tem que ser nesta atitude de vida evangélica. O que é que adianta eu andar a distribuir a comunhão se depois lá fora não sou boa pessoa?
O que é que me adianta estar aqui com palavras bonitas de pregação se lá fora faço a vida no inferno às pessoas? Ou se não dou testemunho na minha comunidade? É isto que nós temos que desbloquear em relação ao Espírito Santo. Nós devemos viver mais o Espírito de Jesus e transformar a nossa igreja em novas primaveras. Gostava só de salientar 4 grandes primaveras que nós tivemos ao longo dos últimos séculos. Lembrar São Francisco e São Domingos. São Francisco e São Domingos numa igreja tão hierarquizada, em que os bispos eram tão mal vistos por causa das suas posições, dos seus terrenos, das suas rendas. São Francisco e São Domingos assumem e abrem uma grande primavera na igreja ao assumirem a pobreza e o estilo de vida de Jesus de uma maneira tão simples, mas sem precisar de se afastar da igreja. Nunca saíram da igreja como reação, como outros hereges o fizeram. Depois também o Concílio Vaticano II foi a segunda grande primavera que nós tivemos agora mais recente. Como é que a igreja se abriu ao mundo. Podemos até dizer que hoje está um bocadinho desatualizada, porque o que se falou nos anos 60, hoje em dia precisava de uma atualização, mas até temos o Papa Francisco, que tem vindo a fazer essa releitura do Concílio Vaticano II, em que exatamente foi percebermos que no centro da mensagem da Igreja está Jesus Cristo. É Ele que nos deve orientar, é Ele que deve guiar a nossa vida, é a mensagem de Jesus que nós devemos anunciar. E agora o surgimento de novos movimentos, dizemos nós, evangélicos, não por causa das igrejas evangélicas, mas o crescimento que agora tem existido nos últimos 40, 50 anos dentro da Igreja Católica, de movimentos mais jovens, em que a palavra de Deus, em que o Espírito de Jesus se torna muito mais presente e as pessoas, não é por acaso que às vezes até os conventos se enchem mais do que as paróquias, porque as pessoas percebem às vezes que há um dinamismo diferente, há uma abordagem diferente, há uma maneira de celebrar a fé diferente. Não é que sejamos melhores do que os outros, mas é só um pequenino exemplo para nós percebermos de que temos que agarrar-nos mais ao Espírito de Jesus e não tanto às hierarquias que às vezes nos magoam, que às vezes têm rugas, que não são perfeitas e que às vezes podem escandalizar. O terceiro grande bloqueio que nós podemos fazer ao Espírito Santo é o espírito de divisão. Nós não podemos viver divididos. Jesus diz no Evangelho, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Nós sabemos o que é isto numa família, numa casa de família. Nós sabemos o que é isto numa comunidade cristã. Nós temos vindo a saber o que é isto na própria igreja com tantas divisões. Jesus não criou uma igreja para estar dividida. A segunda leitura de hoje dizia que na igreja, que comparada a um corpo, há diversidade. Não temos que falar todos, não temos que pensar todos da mesma maneira, não temos que falar todas as mesmas línguas. Aliás, eles falaram línguas diferentes, exatamente para dizer que a mensagem de Jesus é universal. A mensagem de Jesus entende-se em todas as culturas e tem que entrar em todas as culturas. Mas São Paulo falava de um só corpo, um só Espírito, uma só fé. Os cristãos devem viver unidos naquilo que é essencial. Obviamente que nós, diante dos acontecimentos que vamos vendo da Igreja e do mundo, podemos ir tendo as nossas opiniões, mas que elas não firam a unidade da Igreja. A pior coisa que nós podemos fazer é ferir aquela que é a nossa mãe, porque a Igreja é a nossa mãe. Ferir a nossa mãe é ferir as entranhas que nos criaram. Foi a Igreja que nos acolheu, quando nós nos batizámos, fomos dados à luz na Igreja. E às vezes dá pena que sejam os próprios católicos os primeiros, às vezes com gosto, a tratar mal a Igreja que os acolheu, a tratar mal a Igreja, às vezes não a defendendo e não a protegendo. É óbvio que a Igreja não tem coisas, tem algumas coisas que não são tão positivas como as que nós temos vindo a observar nos últimos meses. Mas, meu Deus, a Igreja é só coisas más. A Igreja é só... Nós somos quase 10 mil padres
Quer dizer, até os outros 9.000 e tal que se portam bem e que andam na lei do Senhor, esta gente não tem mérito. É só a pequena percentagem, que é muita, infelizmente, não devia ser nenhuma. Mas como é que se faz tanto escândalo por isto e por aquilo e ninguém faz notícia do bem que a Igreja faz em tantos setores? Não é preciso ser padre para se fazer. Estas irmãs de Santa Catarina de Sena, na grande missão que têm pelo mundo fora, e tantos de nós que aqui estamos que nos sentimos orgulhosos de ser católicos com os nossos voluntariados, com as nossas boas ações, com a nossa maneira de viver o Evangelho. Meu Deus, devíamos evitar em tudo o espírito da divisão, que muitas vezes entra pela maledicência. Nós tínhamos não sei se era o Padre Cruz, se era o Padre Américo, mas acho que era o Padre Cruz que dizia: se não tens nada de bem a dizer de uma pessoa, cala-te. E nós não fazemos isto. Nós, às vezes, gostamos de pôr lenha na fogueira. E não é esta a nossa missão em relação à Igreja. Devíamos todos aprender. Não é sermos submissos, estarmos calados. Não é isso. Porque nós temos um espírito crítico e podemos criticar as coisas. Mas seguindo sempre o espírito de Santo Agostinho, que dizia em relação aos pecadores: condene-se o pecado, ame-se a pessoa. Se a Igreja se porta mal, a gente condena o ato daqueles que se portaram mal na Igreja, mas não deixamos de amar a Igreja, que é a nossa mãe. E o quarto bloqueio ao Espírito Santo que nós temos que aprender a desbloquear é passarmos do medo à alegria. No Evangelho de hoje, nós escutamos que os discípulos estavam reunidos não para fazer uma festa como nos Atos dos Apóstolos, mas com medo dos judeus. E quando Jesus entra na casa, eles ficam cheios de alegria. Ouvimos também dizer que eles todos se entendiam, na primeira leitura, que eles todos se entendiam, apesar de falarem línguas diferentes. E o dom das línguas significa o que dizia há pouco. O dom das línguas significa que a mensagem de Jesus é universal. Eles eram todos galileus, começaram a falar na língua dos que estavam por lá. Partos, medos e elamitas, começaram a falar as línguas deles, analfabetos. O São Pedro não sabia falar mais que o Galileu e começou a falar outras línguas. E aquela gente percebia tudo. A leitura até acaba com menos um versículo, porque se continuasse dizia: alguns ficaram admirados, e depois continua, e outros troçavam dizendo: estão cheios de vinho doce. Já estavam um bocadinho alterados. Os que andavam a troçar, obviamente. Passarmos do medo para a alegria. E a Igreja tem que ter esta capacidade de chegar aos outros. A Igreja tem que se atualizar também no que diz respeito à comunicação e à partilha da mensagem. E esta história do medo, não é só ter medo de sermos cristãos, porque felizmente aqui ainda não somos mortos, nem perseguidos, nem despedidos por sermos cristãos, mas percebermos todos que isto não se faz no conforto do sofá, não se faz nos jogos de computador, não se faz nos likes das redes sociais. Não é aqui que se passa do medo à alegria. Nós temos que ter aqui uma atitude muito diferente. O testemunho alegre faz-se na rua, nas pessoas com quem convivemos, de ténis, ou aproveitando até as redes sociais, não para mostrar as nossas selfies, não para mostrar as nossas selfies, mas para mostrar a fé que vivo e aquilo a quem acredito. Isto era uma pergunta interessante. Quase toda a gente, sobretudo os mais novos, tem redes sociais. Os mais velhos também, mas nós ainda estamos nas antiguidades. Mas todos nós temos redes sociais. Quem de nós, nas redes sociais, nas nossas redes sociais, publica para o público todo alguma coisa sobre a nossa fé? Tiramos as nossas selfies, fantástico, fantástico. Fazemos aquelas boquinhas que achamos que são ajeitosas. Disso tudo publicamos, disso tudo falamos. E da nossa fé? E de que hoje fui à missa e que hoje é dia de Pentecostes. E que hoje peço que o Espírito Santo esteja no coração das pessoas mais tristes. Como é que nós usamos estas redes sociais para passarmos e transmitirmos a alegria do Espírito Santo? Ficam os bloqueios... Não, os bloqueios não podem ficar. Ficam identificados os bloqueios, ficam sugestões de nós desbloquearmos o Espírito Santo para que ele entre na nossa vida. Lembro só uma frase que o Papa Francisco disse ao Padre Tolentino, quando ele foi pregar o retiro ao Papa, no final, o Papa fez um pequenino discurso a agradecer e disse: obrigado, Padre Tolentino,
por nos fazer lembrar que nós não conseguimos engaiolar o Espírito Santo. Nós não o conseguimos meter numa gaiola. O Espírito Santo não é só para nós. O Espírito Santo é para nós e para os outros. Se nós não o vivemos, se nós não o acolhemos, se nós não o abrimos a Ele, Ele não passa por esta corrente aonde tem de chegar na igreja, dentro dela, que temos um grande trabalho aqui a fazer, sobretudo se nos abrirmos ao Espírito Santo e deixarmos que Ele seja mais forte que as nossas teimosias, mas depois no mundo, através da prática do bem. E quando nós fizermos o bem, não nos enchemos, sou fantástico, mas atribuamos sempre a Deus e agradecemos ao Espírito Santo todas as inspirações que Ele nos manda. Que assim seja.